nessa tarde, Senhor. Aponta o teu caminho, Senhor. Guia os nossos passos pelas tuas veredas, Jesus. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Quero ler para vocês um texto que sempre que eu leio comove meu coração. João capítulo 6, versículo 60, eu creio que é conhecido de todos vocês. Pode sentar-se, queridos. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Jesus está falando a verdade. E a verdade, ela escandaliza muitas vezes. A verdade tem um sabor amargo. Mais adiante, no versículo 66, está escrito: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Sabe que é uma minoria que seguia Jesus de verdade, né? Multidões andavam com ele, mas para valer estar perto dele era uma minoria, né? Os discípulos eram um número muito pequeno, eram 12, desses 12 um ainda traiu. Ao pé da cruz, quando ele passou um momento de maior dificuldade, só João, dos seus discípulos, que estava ali junto com ele. E quando nós propagamos a verdade, ela tem esse peso. Hoje nós vemos um cenário curioso, um paradoxo em nosso meio. Esses dias eu estava pesquisando algumas coisas na internet e acabei encontrando alguns vídeos de pessoas que têm depoimentos assim, que, sei lá, foram arrebatadas para o céu, para o inferno. Curiosamente, o inferno tem mais procura que o céu. Tem mais gente que foi para o inferno que foi para o céu. É curioso isso, né? Achei interessante. Agora, uma coisa importante pontuar: esses relatos, eles são recheados. Eu não estou entrando aqui no mérito se é verdade, se é mentira, só me chamou a atenção um detalhe. Que essas pessoas que são supostamente arrebatadas lá para o céu, elas encontram Paulo, Pedro, Elias, né? Encontram lá Moisés, só encontra a tópia, né? Só a elite. Ninguém encontrou o bandido que estava ao lado de Jesus na cruz. Ele também estava no céu. Ele também estava no paraíso. Jesus disse para ele: hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Ninguém encontrou o bandido. Não, bandido não dá prestígio, né? Agora, se a gente pegar um exemplo bíblico disso, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Está escrito na Bíblia, ele foi levado ao paraíso. Paulo não fala que encontrou lá Moisés. Pô, sabe quem que eu encontrei lá? Moisés. Troquei uma ideia com Elias. Pô, você sabe como é que era? Não entrou nesse mérito, né? Nós vemos também o ensinamento de Jesus. Ele fala do rico e Lázaro ali, né? Do mendigo, que vai ali para o céu, e o outro rico também, né? E o que mostra ali? Um vai para o inferno, está no céu, e ele mostra uma questão. Ele está arrependido. Aquele que está no inferno sofrendo, me deixa eu voltar para alertar os meus familiares. Jesus diz: não, já tem os profetas, né? Então não existe algo que vai trazer uma edificação para você. No entanto, essa indústria chama muita gente, porque as pessoas gostam disso, né? Parece que o público gosta dessa coisa do super sobrenatural, né? Do mover do raio, do relâmpago, do terremoto, né? Das batalhas no Everest e tal. Parece que isso mexe com as pessoas, uma coisa curiosa, né? Então, quando a gente procura trazer um evangelho puro, simples, extremamente poderoso, isso, é claro, não vai atrair multidões. Eu já sei disso desde o início, desde que nós ficamos em estacas nesse local, dia 9 de outubro de 2011. Nós começamos aqui com a base 9 de outubro de 2011. Então vamos completar em breve 2 anos aqui. E eu sei dessa pegada, né? Não é para muita gente, não é para muita gente, é para poucos. Mas esses poucos vão fazer diferença para muitos. Que eu, viajando pelo Brasil, eu escutei muita queixa. As pessoas diziam para mim, quando ministrava os seminários, viajava mais: poxa, Daniel, meu pastor não sabe nem meu nome. Poxa, ele só pensa em dinheiro. Pô, entrei em tanta campanha de prosperidade que eu fiquei pobre. Toda a minha grana foi para prosperidade, só que eu fiquei próspero. Então, quantas coisas acontecem ali, né? E as pessoas machucadas, feridas. Hoje tem muito mais gente ferida pela igreja contaminada do que gente ferida pelo satanismo. Quando a gente faz pergunta, quem foi ferido pelo capeta? Pouca gente. Mas quem foi ferido pela igreja? Multidões levantou a mão. Então a igreja está contaminada. E eu tenho escutado muito dessas queixas ao longo de 15 anos de ministério. Aí, Deus tocou no meu coração: vamos fincar a estaca? E Daniel, eu quero que você entregue aquilo que o povo precisa: água pura, água limpa, sem contaminação, sem deformar a verdade. Volta para o evangelho, volta para a raiz da igreja primitiva. Desenvolvemos o bazar, temos sempre a mesa farta aqui, não tem cantina, a gente compartilha o alimento, ninguém está vendendo nada. Nosso bazar não é nada vendido, tudo é dividido. A gente está aqui para somar forças, né? A igreja faz isso, soma forças, divide os fardos. Peso dividido fica mais
mais leve, né? Tem ensinado que o peso a gente divide, a bênção a gente vai partilhar. É aquilo até que nós postamos no Face, achei legal essa colocação. Uma pessoa falou, me converti. Eu tinha um carro, agora eu tenho 2. O outro falou, olha, eu me converti, eu tinha 2 pães, agora eu tenho 1. Jesus me ensinou a compartilhar. Isso é igreja, isso é evangelho puro, verdadeiro, né? É o amor, com bom e com suaves, que os irmãos vivem em união. E essa união preconiza que a sua luta é minha luta. Não é cada um por si e Deus por todos, né? Não é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E essa tem sido a nossa pauta. O satanismo, ele tem uma máxima, né? Diz, poder à força, morte aos fracos, né? Algo que eles apregoam, os erivezeiro. E uma coisa que me fez mudar o norte foi conhecer Jesus, porque Jesus é aquele que dá, é o poder, Jesus é o poder que dá força aos fracos. É o contrário, o antagônico daquilo que o satanismo prega. E a gente tem pregado esse evangelho, né? Se observar Moisés, um profeta, um homem de Deus, viu Deus face a face, ele nasceu no Egito, aculturado no Egito, ele vai para o deserto, encontra com Deus, volta para enfrentar Faraó, liberta aquele povo cativo. O povo estava no cativeiro há tanto tempo que não sabia o que fazer com a liberdade. Ele estava ali, estou liberto. Mas poxa, que saudade que eu tenho do Egito. Lá tinha aquele bife legal, tinha aquela carne, né? Lá tinha pão, né? E Deus manda pão, Deus manda carne, né? Mas lá tinha água, e Deus manda água. E mesmo assim eles continuavam murmurando. E pereceram no deserto, morreram no deserto. Não foi culpa de Deus. Deus quis abençoar aquele povo, libertou e tinha uma terra prometida. Não foi culpa de Moisés. Moisés apontou o caminho, ele fez o que Deus mandou, ele guiou aquele povo, ele orientou aquele povo, mas o povo por si só perdeu a bênção, porque estavam tão aculturados com o cativeiro, que tiveram dificuldade de lidar com a liberdade, né? Mesmo vendo sinais, mesmo vendo maravilhas, pereceram no deserto. E quantos não têm perecido em desertos, né? E a proposta desse ministério tem sido levar essa geração para a terra prometida, para que você possa receber a plenitude que Deus tem para a sua vida, aquela vida em abundância, que não quer dizer necessariamente dinheiro, né? Mas é a paz que transcende entendimento, é a paz no meio da dificuldade, né? Hoje vindo para cá, meu carro ferveu, né? Claro, desestabiliza um pouco, puxa vida, ferveu, como é que eu chego em casa agora? Tudo bem, vou parando a bana e tal, isso não vai tirar minha tranquilidade, não vai, né? Isso aí não vai tirar minha tranquilidade, não vai roubar a minha paz. Vou demorar mais para chegar em casa, mas eu chego, né? Chegarei. Um passo de cada vez. É assim que é a vida cristã. Você não está isento de passar por problemas. Deus nem sempre vai mudar as circunstâncias, mas Ele usa a circunstância para te mudar, para te lapidar. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças, né? Mesmo quando você não entende, tudo tem um propósito. Quem sabe Deus quer me dar um carro novo, né? Quem sabe alguém está sentindo no coração assim, abençoado, missionário, né? Qualquer coisa que ande está bom, né? Sem ferver motor, estourar câmbio, qualquer coisa que ande está bom, né? Uma bicicleta, uma mobilete, já estava feliz. Eu lembro da lambreta. Então Moisés, ele passou por isso, né? Passou por essa ingratidão do povo. Moisés, ele foi traído por pessoas muito próximas a ele. Arão me traiu, Miriam traiu. E quantas pessoas muito próximas a mim também não me traíram? Quanta decepção que eu já não tive com os irmãos na fé. Mas isso não vai abalar minha fé, porque meus olhos estão nele, está em Cristo, né? Não está nas pessoas. Eu vou fazer sempre o meu melhor. Quando você não pode fazer o melhor, vou fazer sempre o melhor que eu posso. E se a gente observar na história, olhar, por exemplo, para Judas, né? Vou pegar um texto aqui para entender melhor. Mateus 26, versículo 14 e 15, vou ler. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Judas não pediu as 30 moedas. Ele estava ali negociando, né? Ele queria levar alguma vantagem naquela situação. O que você me dá se eu entregar Jesus para vocês? Pensa aí numa coisa legal. E eles dão para ele, né, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata ali. Então ele não pediu, mas observa que existe aí uma recompensa pela traição. Nos dias de hoje não é assim também? Você observa friamente pelos olhos humanos. É claro que Deus está no controle de todas as coisas, e Deus é justo, mas Deus é amor, mas Ele também é justiça. A gente observa muito desdém por aí, né? Aparentemente o injusto, né, aquele que está roubando, está sendo mais prestigiado. É engano, está deformando a sua visão. Deus, Ele está olhando, os olhos de Deus estão em todo lugar. Então existe sim um Deus que está olhando para a sua vida e que vem buscar uma igreja santa. A Bíblia fala milhares e milhares em Apocalipse.
Apocalipse. Nós somos bilhões na Terra. Bilhões. Significa que a maioria vai ficar. Porque está sendo envolvida por esse manto de ilusões, né? Quem conhece a verdade, quem conhece a Cristo e vive a Cristo, vai provar de um sobrenatural de Deus na sua vida. Jesus está buscando a noiva. Está chegando, está às portas aí. E o que a gente está fazendo? Né? Nós estamos fazendo o que em prol do reino? O que nós estamos fazendo? Judas, então, depois ele se arrepende. Ele vai devolver as moedas. Mateus 27:3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes, os sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram-lhe: que nos importa? Isso é contigo. Eu não estava nem aí, né? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Então, deliberando o conselho, compraram com elas um campo de oleiro para sepultar os estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, de campo de sangue. Então, com aquela moeda de prata, com aquelas 30 moedas, deu para eles comprarem um terreno que virou depois um cemitério, uma sepultura. Essas 30 moedas foram capazes de comprar um terreno para virar um pequeno cemitério, né? Algumas conjecturas chegam a calcular um valor entre 30 a 50 mil reais, se fosse nos dias de hoje, transportado para a nossa realidade, aproximadamente o preço da traição. É muito pouco, né? É muito pouco para uma vida, é muito pouco a gente crucificar o amor, né? E uma outra coisa que é interessante, a gente está falando da verdade, a verdade ela escandaliza, a verdade faz com que muitas pessoas se afastem, e ao passo que aquela verdade contaminada ou a mentira aparentemente atrai multidões, né? Então a gente falou lá, as pessoas falando: olha, hoje bati, tem igreja, tem ministério que recebe anjo, vocês já viram isso? Recebe anjo, o anjo canaliza a pessoa, e o anjo do Senhor fala, né, canalizado no pastor lá, fala, né? E as pessoas acreditam nisso. Jesus Cristo homem, né? Agora o cara morreu de cirrose, né? Tá, mas o povo lá tatuou 666, a mente estava cauterizada. Eu vi uma reportagem curiosa. O repórter passou um dia, né, com um cara num centro psiquiátrico. O cara tinha esquizofrenia. Passou um dia com esquizofrênico, o cara tendo delírios, visões e tudo mais, vozes, esquizofrenia, uma doença mental. No final do dia, o próprio repórter fala: poxa, eu já estava quase acreditando na noia dele, já estava tendo visão também, né? Parece que isso é contagioso, E hoje eu vi uma matéria curiosa, né, olhando pela livraria, antes do carro ferver, estava olhando a livraria ali, e vi ali uma estatística numa revista, né? São Paulo é a cidade no Brasil que tem maior incidência de pessoas com distúrbios psiquiátricos, né? 30% chega aqui em São Paulo, né? Então a gente observa que muitas pessoas manipulam as massas que já têm uma predisposição, né? Alguma influência ali natural que pode ser potencializada espiritualmente, e manipulam facilmente, né? Então a gente vê essa indústria do medo, essa indústria do engodo ganhando muitas vezes espaço aí. Aí que acontece uma coisa curiosa. A finalizar aqui, só estou lançando uma semente no coração de vocês. Mateus 27:16 diz assim, mas 27:16. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Então o próprio Pôncio Pilatos sabia que havia inveja no meio daqueles judeus, que mediante aquela inveja entregaram Jesus. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A esposa do ímpio teve um sonho com Jesus e intercede por Jesus perante o outro ímpio ali. Mas os principais dos sacerdotes, que deveriam ser o quê? Os líderes eclesiásticos da igreja, que deveriam espelhar amor, unidade, força, né? Os principais, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão. Maria vai com as outras também, né? Ninguém tem opinião formada aqui, né? Falou, há pouco tempo Jesus era benção, agora crucifica. Né? Persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse: qual dos dois quereis vós que o solte? E disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: quem farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram: todos, seja crucificado. O povo mesmo escolheu o bandido. O povo escolheu o bandido, né? Você vê como é que está o coração?
No dia de hoje, as pessoas têm dificuldade de enxergar o amor, dificuldade de enxergar a pureza, dificuldade de compreender a verdade. Muitos desses que gritaram Barrabás, podem ter certeza, crucifica Jesus, muitos desses certamente foram impactados com a mensagem de Jesus. Estavam lá escutando os sermões, estavam lá quebrantados, talvez alguns curados até, mas naquele momento, está na multidão, mudou, né? Mudou. O ser humano, ele muda o comportamento na multidão, né? Juntou um grupo, mudou, quebra tudo, né? Se vê algumas coisas acontecendo aí, já estão mandando crucificar o amor. E hoje a gente tem passado muitas dificuldades nesse ministério, né? Porque tem faltado esse amor, né? E é muito desmotivador para mim, né? Como líder, né? A gente vê que está faltando esse empenho da igreja, né? Em poder dar o melhor. Quando você dá o melhor e você vê que você não está recolhendo aquele melhor, né? Isso entristece o coração. Não estou dizendo de dinheiro, estou dizendo de participação, de ajuda, de dar o melhor em todos os sentidos. Tem gente aqui que está dando o melhor, mas não é a maioria, é uma minoria. A gente precisa de mais pessoas que sonhem esse sonho de Deus, né? Eu creio que nós estamos aqui vivendo um sonho de Deus, mas sem que mais pessoas vivam esse sonho vai se tornar só uma bonita lembrança, algo que Deus colocou no meu coração. Nós vamos tentar caminhar, a gente está operando aqui nos limites mínimos, na reserva, né? Às vezes até ferve, né? Então falta o essencial, né? E a gente coloquei diante de Deus, Senhor, se não tivermos, né, um recurso melhor para poder dar um melhor ao povo, que aquele que você, quantas vezes a gente quer semear mais, mas se a gente não tem, né, a água, a gente tem aqui a melhor terra, um local bom, perto de metrô, poltrona confortável, ar-condicionado, melhor terra, melhor semente, palavra vindo pura para você, vindo estribada na palavra, na verdade, na Bíblia, né? Mas falta água do investimento. Temos o melhor carro, né? O melhor piloto, mas falta gasolina, falta o essencial, né? A igreja precisa de manutenção. A igreja primitiva, a gente não cobra dízimo aqui, né? A gente não coloca peso disso, a gente ensina isso. E por esse ensinamento eu ter passado para vocês, a gente colhe uma consequência muito, muito acentuada. Existe uma reação no mundo espiritual muito forte sobre a minha vida. Nós pagamos um preço altíssimo por ensinar isso para você. Jesus não deu dízimo, não recebeu dízimo. Paulo fundou as comunidades, não recebia dízimo das comunidades, recebia ofertas voluntárias. A igreja viveu, pesquisa, mais de 300 anos dessa maneira. Assim que vivia a igreja. 300 anos com ofertas voluntárias, um ajudando o outro, chorando com o outro, por amor a Deus. Depois do sincretismo do Império Romano, essa doutrina pura e verdadeira foi contaminada, e esse imposto do dízimo, que era uma característica do Velho Testamento, exclusivo para a tribo de Levi, né, foi resgatado para sustentar o clero. E hoje, pior do que isso, não é só o dízimo, já pede o trízimo, né, já tem o carnê da prosperidade e vende já falou outra coisa, vende a cuia consagrada, né, vende ali, vem tudo, né, a toalha ungida, a pedra que matou Golias, o tijolo profético. Então virou um comércio de novo, né? Comércio entristece o coração. Você vê que esse comércio prospera, e quando você procura fazer o melhor, mingua, né? Muitos pastores falaram isso para mim: Daniel, você está falando a verdade para o povo, essa parte da verdade você omite, que você vai morrer na praia, né? Mas eu tenho insistido nisso, porque eu acredito nisso. A verdade de Jesus é amor, e o amor liberta, né? O amor edifica, constrói. Então, queridos, muitas vezes eu falo isso diante de Deus. Não falo para ameaçar, não falo para tripudiar, mas coloco uma limitação diante do altar do Senhor, né? Que se a gente não tiver recursos para dar manutenção aqui, esse trabalho para. Isso aqui encerra. Eu vou continuar usando esse espaço para ministrar nossos seminários, os nossos cursos, dar treinamento aos soldados. Esse espaço não vai ser perdido, é um espaço bom, vamos continuar utilizando, né? Mas os cultos aqui, como igreja, vai ter que cessar, porque está faltando investimento, está faltando mãos estendidas que auxiliem a gente, que mantém essa chama acesa, né? Sem isso aqui para, né? Então hoje é uma oportunidade que Deus está dando para cada um de nós, para a gente gritar, não Barrabás, não crucifica, mas para a gente gritar: olha Jesus, o autor da vida, né? Que a gente possa dar o melhor para Jesus, como Ele deu o melhor para nós. Ele morreu por você, vamos viver por Ele, vamos dar o melhor que a gente pode para Ele diante do altar, que esses recursos sejam utilizados para investir em vidas, para abençoar vidas, né? Seja utilizado para a manutenção desse espaço. E algo que Deus colocou no meu coração, veja bem, não é para ameaçar, né? Deus não se faz nada com ameaça, tudo é com amor, mas Deus colocou no meu coração um teto máximo. Até o dia 6 de outubro eu vou esperar que a gente consiga ter uma captação de receita mais consistente, porque para operar sempre na reserva é muito triste, né? Você está com um carro na reserva, você não sabe se você chega até a esquina, né? Então é importante que a gente tenha um pouco mais de recursos para dar uma folga, você pagar aí um pouco mais tempo
de aluguel, você poder comprar mais coisas, ajudar mais. Quantas pessoas vêm aqui machucadas, feridas, precisam de ajuda para remédio, para condução, para uma alimentação em casa. Gostaria de poder fazer muito mais, mas eu só posso fazer mais se a gente se juntar como igreja, né? Nós somos dessa unidade de igreja. Como a igreja primitiva, ninguém passava necessidade, né? Um ajudava o outro, né? Um ajudava o outro. Então hoje vamos falar Jesus, né? Em vez de gritar Barrabás. É uma oportunidade que Deus dá para cada um de nós. Eu apresento isso com o coração meio partido diante de vocês, mas eu tenho que ser realista. Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu pago aluguel. Eu não posso tirar do meu recurso para abastecer aqui. Algumas vezes eu fiz isso, mas agora eu não tenho de onde mais tirar, né? Então, realmente nós precisamos de mais pessoas que somem com a gente, com mais mãos estendidas. É a oportunidade que Deus está dando para nós, que mantenha essa chama acesa, né? Que esse trabalho que tem sido tão legal, né? Não acabe, né? E que o inferno venha ser envergonhado, e não que ele venha tripudiar sobre a gente, né? Bom, então vamos orar para que Deus fale com você. Senhor Deus e Pai, ministre nossos corações, Deus, a Tua vontade. Que hoje, Senhor, nós possamos gritar alto para o mundo espiritual ouvir. Jesus, Tu é o nosso Salvador, o Senhor é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o Deus da provisão, é o Deus que cura, que transforma, que faz todas as coisas. Traz, Senhor, as Tuas sementes nesse local. Que essas sementes cresçam, sejam regadas com amor, frutifiquem, exalem o Teu perfume, Deus, a todos aqueles que nos cercam, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus.